Irmãos, por favor, abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo de número 5. Lembrando que há 15 dias atrás nós ministramos esse mesmo capítulo, só que nós estivemos expondo do versículo 1 ao versículo 8. E nós queremos então concluir esse capítulo, que é a segunda parte dele. E nós temos um contraste aí. Do versículo 1 ao 8 nós temos uma atitude, e do 9 ao 14 nós temos uma outra atitude, e obviamente as consequências de cada uma delas. Amém? Assim diz a palavra do Todo-Poderoso. Esther, capítulo 5, do verso 9 ao 14, para aqueles que não encontraram ainda. Esther 5, do 9 ao 14, que diz assim: Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo, porém vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantara nem se movera diante de si, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e foi para sua casa, e enviou e mandou chamar os seus amigos Zeres, e Zeres, sua mulher, e contou-lhes que Amã, a glória das suas riquezas, a multidão dos seus filhos e tudo quanto o rei tinha lhe engrandecido, e como tinha sido exaltado sobre os príncipes e os servos do rei. Disse mais Amã: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão somente a mim. E também para amanhã estou convidado por ela para juntamente estar ali com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu aos olhos de Amã, e mandou fazer a forca. Poderoso Deus, no nome de Jesus, teu Filho amado, nós queremos bendizer e exaltar o teu santo nome. Pedimos ao Senhor que receba o nosso culto, a nossa adoração, cada canção, cada palavra, Pai amado, proferida neste lugar, são dadas, são feitas diante de Ti para a glória do Teu santo nome. Então, no nome de Jesus, que é o único caminho que nos leva diretamente à sala do trono, pelo sacrifício, como diz a Tua palavra, Senhor amado, aceita o nosso culto, pois nós o fazemos e oferecemos em o nome do Teu Filho amado. Mais uma vez te pedimos, fala-nos, confronta-nos com a Tua palavra, edifica-nos, faz-nos crescer, e que o Teu nome seja glorificado sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gosto demais do texto de Mateus 6, sobretudo o Senhor vai instruir os seus discípulos e a multidão que diante dele está, a que buscassem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas seriam-lhes acrescentadas. E o contexto ali é o que é buscar em primeiro lugar de Deus em lugar de quê? O contexto é, Jesus está falando para que os discípulos não fossem ansiosos
e não estivessem preocupados com o básico da vida. E ele fala sobre 3 coisas: comer, beber e vestir. Ou seja, o que o Senhor está dizendo ali em Mateus, o próprio Jesus está dizendo que nós devemos buscar e colocar Deus em primeiro lugar, mais importante do que a nossa própria vida. O Senhor deve estar, e nós devemos buscar ao Senhor mais do que o básico, o essencial para a subsistência humana. Então busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele vai ser o mantenedor do básico da sua vida e da sua própria vida. Ele vai te manter. Há 15 dias atrás nós pregamos esse texto e nós falamos da atitude de Esté diante do perigo e diante do edito do rei, através de Amã, para matar todo judeu em todas as 120 províncias daquele rei. E Amã planeja então, por causa de um ódio que ele nutre no coração por Mardoqueu, e ele não se satisfaz apenas com dar um fim em Mardoqueu por causa da sua suposta presunção e o fato de Mardoqueu não se inclinar diante dele, não lhe venerar e não prestar-lhe continência por ele ser um inimigo do povo de Deus e ser um descendente direto dos inimigos do povo de Deus. E Mardoqueu decide não se inclinar diante dele e não reconhecer a autoridade dele, e isso cria para Amã um ódio muito grande. Ele quer não somente destruir, não bastava para ele apenas destruir Mardoqueu, mas extinguir, matar, mandar destruir todos os judeus em todos os lugares. E Amã, melhor dizendo, Mardoqueu, então, veste-se de pano de saco, vai para a porta do rei, ele vai se humilhar, Esté fica sabendo, Esté vem, manda recado, e ele então conta o que está acontecendo para Esté, e ele desafia Esté a se comprometer com o reino de Deus e com o povo de Deus. A Esté precisava, estando dentro do palácio, precisava mostrar quem ela era como judia, como serva do Senhor, e precisava então se comprometer com o reino, haver um comprometimento com o reino dos céus e não apenas com o reino humano. Esté então se compromete com esse reino. Esté então vai diante do rei, ela jejua, ela promulga um jejum diante de todos os judeus em todas as províncias, e ela mesma faz com as suas moças um jejum de 3 dias, e ela então se compromete ao tal ponto de dizer: eu estou comprometendo a minha própria vida pelo reino de Deus, neste reino humano. E eu vou, embora não seja costume, embora eu saiba que a lei diz que se eu chegar lá sem ser convidada, a pena vai ser de morte, a menos que o rei estenda o seu cetro, uma vez que eu não tenho sido convidada para estar diante dele. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas em primeiro lugar o reino de Deus. E nós então ministramos, baseado nessa palavra, os irmãos devem estar lembrados, que quando nós nos comprometemos com o reino de Deus, nós achamos graças diante de Deus e diante dos homens. Quando nós nos comprometemos com o reino de Deus, com a obra de Deus, com o reino eterno, as portas se abrem para nós, e isso é visto quando o rei, ao ver Esté, estende o seu cetro. E finalmente nós falávamos naquela ocasião que quando nós nos comprometemos com o reino de Deus, Deus nos dá sabedoria e inteligência para agir corretamente. E é assim que Deus faz diante de todas as situações. Esse texto nós vemos, então, dando continuidade, e isto se estende
até o capítulo 7, né? Essa história aqui. Esther, então, se compromete, é recebida pelo rei, e ela, então, convida o rei para ir a um banquete na sua casa. E o rei vai e fala, leve Amã. E o rei vai, ela exalta, ela como que vai honrar tanto o rei como Amã, e ela tinha um plano, ela age com muita paciência, ela age com muito cuidado, ela orou durante 3 dias, ela buscou o Senhor, e Deus vai conduzindo Esther numa inteligência emocional e espiritual incrível. E ela então convida, e Amã vai juntamente com o rei, e Amã sai dali muito satisfeito. Amã sai dali se sentindo muito honrado, e de fato era uma honra. Amã tinha sido convidado pela rainha, um convite exclusivo, somente o rei e Amã deveria estar naquele banquete, e aquilo estava como uma grande honraria para Amã, e Amã sai dali pomposo, feliz da vida, até que ele chega na porta do rei e vê Mardoqueu, e diz o texto que ele sai alegre, ele sai se sentindo muito honrado, muito realizado, mas quando ele põe os olhos em Mardoqueu, ele se enche de furor. E ele então vai para casa, e ele então chama os seus amigos, os seus filhos, a sua família, e ele começa a contar das honrarias e das riquezas que ele tem. Ele pelo que o texto vai colocando, ele é o segundo rei, é o segundo, melhor dizendo, segundo homem, a segunda pessoa de todo o reino persa. O rei o exalta acima de todos os príncipes, e ele é uma pessoa que tem muitos recursos dados pelo rei. Ele é uma pessoa muito rica, ele tem muita propriedade, ele tem muita moral, e agora, como se não bastasse toda a honraria, ele começa a falar da riqueza dele, da grandiosidade do seu reino, e isso é visto também pela quantidade de muitos filhos que ele tinha. Então era um homem forte, quanto mais tivesse filho, mais forte, considerado forte era, e ele tem muitas riquezas. Ele diz, olha, e agora, como se não bastasse, a própria rainha não chamou ninguém além do rei de mim para estar na casa dela em um banquete, e hoje nós estivemos lá em um grande banquete, e não bastou, ela me chamou para ir lá amanhã de novo. Mas tem uma coisa que eu não estou satisfeito. Com toda a riqueza, com toda a grandeza, com todas as dádivas, com todas as graças que eu tenho, tem alguma coisa que eu não tenho, que é a honra de Mardoqueu. E eu odeio ele por isso. E eu tenho que acabar com Mardoqueu. Eu tenho que acabar com a raça dele, porque ele não se submete a mim, porque ele não me dá a glória que eu quero, que eu preciso e que eu desejo. E eu tenho que fazer valer o meu reino. É o meu reino que tem que valer. Baseado nesse texto, então, e em contraste com a atitude de Esther, o que acontece com Esther quando ela se compromete com o reino, quando ela coloca o reino de Deus acima da sua própria vida, em que Deus abre as portas para ela, em que Deus faz com que ela ache graça diante do rei, diante de todo o reino, diante do próprio Deus, e que Deus lhe dá inteligência para saber agir corretamente no tempo certo, com paciência. Amã, pelo contrário de Esther, está buscando o seu próprio reino, se comprometendo com o seu próprio reino. E exatamente como Esther, que se compromete com o reino de Deus, Amã tem as consequências, e ele colhe os frutos daqueles que buscam os seus próprios interesses e o seu próprio reino acima do reino de Deus. E perceba nesse texto, Amã então é honrado, e ele, quando vai buscar, ele se coloca em evidência, ele coloca o seu reino, o seu reinado, a sua importância, a sua preeminência acima de todas as coisas, e ele quer ter evidência em todas as coisas. A primeira coisa que nós percebemos na atitude de Amã é que ele fica mais
triste com aquilo que ele não tem, a pequena honra de um homem miserável que ele não considerava ninguém, do que toda a riqueza que ele já tinha alcançado e toda a honra que ele já tinha alcançado. Quando nós buscamos somente o nosso reino, quando nós defendemos somente o nosso reino, os nossos interesses pessoais, quando nós somos egoístas e olhamos somente para o nosso umbigo, nós não enxergamos um palmo diante do nosso nariz, e nós muitas vezes ficamos tristes e nos entristecemos porque não temos aquilo e esquecemos de olhar para tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida. Amã supostamente está vivendo um dia de honra dupla, porque ele não sabia de jeito nenhum o que viria depois, mas ele tem a oportunidade de estar com o rei, com a rainha, e ele é honrado, e ele recebe a maior honraria. Ele mesmo vai dizer, irmãos, que e ele chama, na verdade, olha só o que os versículos 9 ao 13 dizem assim: e veio, pois, 5, 9 a 13. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo, porém vendo Mardoqueu à porta do rei, e que este não se levantara e nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se segurou, se refriou. A vontade dele era de voar ali e matar Mardoqueu ali mesmo, mas ele se segura, né? Ele se controla por um instante, movido pelo ódio. E Amã, porém, se refriou e foi para casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e também a Zeres, sua mulher, e contou a Amã, olha só o que ele conta: a glória das suas riquezas. Eu sou muito rico, eu tenho sido muito abençoado, a multidão dos seus filhos, e tudo quanto o rei tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e os servos do rei. E disse mais Amã: tampouco a rainha Ester, a ninguém fez vir ao banquete que tinha preparado, senão a mim e o rei, e amanhã também eu estou convidado. O reino, o capítulo 1 começa o rei Assuero mostrando a sua glória, e fica uma festa de 180 dias, de 6 meses, mostrando a sua glória, seu reinado, todos os príncipes, todos. O capítulo 2 começa dizendo que resolveu o rei honrar Amã, um dos príncipes, e todo mundo no reino deveria se prostrar. Todo mundo era menor do que Amã. Todo mundo, quando Amã passasse, todo mundo deveria se inclinar diante dele, reverenciando e reconhecendo a sua autoridade, a sua riqueza, a sua imponência. E ele, de fato, é uma pessoa extremamente próspera. Esse homem, do nada, entra na história dizendo que o rei resolveu abençoá-lo, que o rei resolveu exaltá-lo, que o rei resolveu enriquecê-lo, dar honra para ele, do nada. Então esse homem recebe muita graça, muita bênção, e ele tem todo o reino se prostrando diante dele, mas ele se entristece porque apenas um reles judeu, um insignificante para ele, um insignificante judeu, não lhe presta a continência e o respeito que ele acha que tem direito de receber. E ele então, ele esquece da honra que ele está vivendo, da riqueza que ele tem, da honra e da moral que ele tem diante do rei, porque não é todo mundo que está reconhecendo ele, colocando no pedestal e reconhecendo. Crentes que agem assim precisa se converter.
Porque a glória é do Deus vivo e todo-poderoso. A glória é do Deus vivo, somente Ele é digno de toda honra e de toda glória. Nós devemos nos alegrar com a graça maravilhosa do Senhor estendida sobre a minha vida. Não interessa se eu não estou nos grandes pedestais da vida, não interessa se eu não sou reconhecido por quem quer que seja, mas o Senhor reconheceu, o Senhor me salvou, apesar de mim, o Senhor me tem dado graça. Quando nós buscamos apenas o nosso reino, quando nós queremos nos colocar em evidência, a tristeza toma conta do nosso coração, pelas pequenas coisas que nós temos, e nós esquecemos das grandes e maravilhosas bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Quando nós, na verdade, colocamos o nosso reino, o nosso querer e a nossa vontade em evidência, queremos eliminar todos aqueles que nos confrontam e que não concordam conosco. Quando ele sai, é interessante como o texto traz essa narrativa. Eu consigo ver a expressão de alegria e de entusiasmo. Sabe quando um menino que ganha o brinquedo que tanto desejava, como esse menino fica? Assim é Amã. Amã sai entusiasmado, feliz, saltitante pelos cômodos, ou quem sabe pela saída daquele palacete, daquela casa da rainha. Amã sai como que gritando de alegria, expondo a sua alegria. Ele sai saltitante, ele sai feliz, com toda a honra que ele recebe, com toda a glória que ele recebe, mas de repente ele encontra alguém que não concorda com ele, alguém que lhe confronta. Amã vê Mardoqueu todos os dias na porta do rei. Olha, todos os dias ele via, porque todos os dias ele estava diante do rei. E quando ele saía, tanto quando ele entrava, quando ele saía, estava lá Mardoqueu na porta, como que dizendo: eu não concordo com sua glória, eu não concordo que você é uma pessoa bem-sucedida, eu não concordo, você não tem a glória, paráfrase minha aqui, obviamente, você não tem a glória do Deus vivo. Eu não reconheço a glória de Deus em você. Você não é famoso para mim. Você não tem valor nenhum para mim. Você não tem autoridade nenhuma sobre mim. Eu não concordo com as suas atitudes. Eu não concordo com o seu estilo de vida. Eu não concordo em te exaltar, em te colocar lá em cima. Eu não concordo nem com o que o rei tem feito com você. Era uma afronta para ele. Era uma afronta para ele. E ele então quer apressar as coisas, que ele já tinha planejado matar todos os judeus. Não, mas não vai passar de hoje. É agora que esse camarada vai morrer. E ele diz, o texto é maravilhoso, porque o texto vai dizer que ele se refreia. Ele segura, porque a vontade dele era matar, eliminar imediatamente aquele homem. E ele vai para casa, ele conta da sua glória, e ele fala: só tem uma coisa que é a minha insatisfação. Olha isso que diz o versículo 14. Versículo 13 e 14 diz assim: olha, porém, tudo isso não me satisfaz. O que é que não satisfaz a Amã? Toda a riqueza, toda a glória, toda a dádiva que ele tem recebido até aqui. Por isso, diante de toda a riqueza, nada disso me satisfaz, nada disso me alegra, enquanto eu encontrar o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados
e fala com o rei para matar, para enforcar a Mardoqueu nessa forca. E então você vai ficar em paz, alegre, e você estará realizado. Quando nós buscamos os nossos interesses apenas, quando nós buscamos o nosso reino apenas, aqueles que não concordam com a gente, aqueles que não necessariamente meneiam a cabeça concordando com tudo que a gente, quando a gente de fato não exalta a Deus, e a gente quer estar em evidência, qualquer pessoa que discorda disso, nós queremos eliminar. É claro que nós estamos falando para crentes que às vezes não tem vontade, não tem coragem de eliminar fisicamente como Mardoqueu estava querendo fazer, mas nós às vezes excluímos, às vezes nós rejeitamos, às vezes nós colocamos de lado, nós matamos a reputação. E o que tem acontecido neste Brasil é justamente por crentes que são narcisistas, que querem estar em evidência e mata a reputação do outro porque não concorda com eles. E o pior de tudo é a terceira coisa que acontece com Amã. Quando ele busca apenas os seus interesses, o que acontece com ele é que ele cai na própria armadilha que preparou para os outros. A batata de Amã está assando e ele não sabe. Amanhã eu vou voltar lá. E esse tal de Mardoqueu vai me pagar, ele vai ver o que vai acontecer com ele. Da manhã ele não passa, porque amanhã eu vou ser exaltado de novo. E quando eu sair por aquela porta, ele não vai estar mais lá, porque ele vai estar enforcado. E lá vai. E ele vai para aquela festa, até que a rainha revela o que aconteceu. E conta do que Mardoqueu fez pelo rei. E de como Amã preparou a armadilha para matar todos os judeus. E matar o seu povo, a sua gente. E o rei descobre, e o rei sai furioso daquela sala. Versículos 14 diz isso, capítulo 6, versículo 12, vai dizer o seguinte: depois disso Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para sua casa, triste e de cabeça coberta. Então, Amã chega ali, a rainha então revela o plano e o rei, naquela noite o rei vai para casa e ele tem uma insônia, quem sabe ansioso, porque pelo que Esté queria lhe falar, e ele, naquela noite do primeiro banquete, ele vai para casa, e ele não consegue dormir, e ele vai lá e abre o livro dos contos do rei, e lá está a história de Amã, de Mardoqueu. E aí ele pergunta, o que foi feito para esse Mardoqueu? Nada, Senhor. Como assim nada? Ele fica indignado, porque aquilo deveria ser uma honra, e o próprio rei começa o capítulo 2, não reconhecendo e não lembrando do ato heróico de Mardoqueu, e ele exalta na verdade Amã e esquece de Mardoqueu. E certamente Amã conhecia o ato e a história ali e o livramento que Mardoqueu deu ao rei. E ele então volta no outro dia, e ele então, quando Esté revela o plano diabólico de eliminar todos os judeus feito por Amã, e Esté fala a verdade, então o rei sai furioso e volta, e Amã então volta para casa envergonhado, e o rei diz, pergunta para então Amã o que deve ser feito ao homem em que o rei quer exaltar, e ele diz então, ele está falando comigo, ele está falando de mim, ele vai me exaltar de novo. Rei, ponha esse homem, vista ele com as vestes reais,
ponha ele em um animal, em um cavalo, e à medida em que ele for passando pela cidade, diga: eis aí o que o rei faz com aquele que ele quer exaltar, e todos devem se prostrar e reconhecer a autoridade desse homem. Então o rei vai e diz: faça isso com Mardoqueu. E eu, rei? E a forca que eu preparei para matar a Mardoqueu? Seja enforcado você. E o rei manda buscar ele em casa. O rei manda buscar ele em casa, que ele corre para os braços da família. O rei manda buscar ele em casa. E ele então vai ser enforcado. E ele sai puxando o cavalo pela cidade. Eis aí o que Deus faz com aquele a quem ele quer exaltar. E quem estava montado naquele cavalo não era Amã, mas Mardoqueu, que buscou o reino de Deus. Nós queremos dizer que vale a pena esquecer de nós mesmos e buscar o reino de Deus. Vale a pena nos revestirmos de graça, de favor de Deus, nos humilhar diante dele, nos lançar nos seus pés, exaltando o seu santo nome, nos comprometer com Deus e com o seu reino, porque ao seu tempo Deus irá nos exaltar, porque diz a palavra do Senhor que Deus rejeita, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos simples. Irmãos, tanto uma coisa como outra tem consequências. Ana se humilhou na presença de Deus, né, orando pelo seu filho, mas ela ouviu e viu as necessidades do reino. Ela orou e Deus abençoou, dando um filho, e Deus exaltou Ana, fazendo dela de um estéril mãe de filhos. Mas ela voltou lá e sua oração, ela mostrou, ela provou que a resposta da sua oração ia exaltar não somente a ela, mas sobretudo a Deus. E Samuel foi um instrumento de Deus nas mãos do Senhor por causa da oração de Ana. Esther vai se comprometer com o reino, vai vestir a camisa do reino espiritual. E Deus, então, abre as portas, Deus lhe dá graça e Deus lhe exalta. Enquanto Amã faz questão de se envolver, de buscar apenas o seu reino, os seus interesses, e as consequências são as piores possíveis. Já diz o Nani Azevedo, que se nós buscarmos o Senhor e descansarmos nele, nós comeremos o melhor dessa, gente, da qual terra? Dessa. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deixa eu parafrasear a música de Nani Azevedo aqui. E comereis o melhor dessa terra. Deus se compromete, irmãos, conosco. Nós falávamos a semana passada, e já estou encerrando, justamente desse comprometimento que nós precisamos ter com o reino de Deus acima de qualquer coisa, mas também enquanto membros da comunidade nós precisamos nos comprometer e vestir a camisa dessa comunidade, porque Deus vai exaltar e vai fazer crescer essa comunidade através da minha vida e da sua. E as glórias do crescimento desta comunidade que prega e busca o reino de Deus também irão refletir na minha própria vida e na minha família. Então vamos buscar a glória de Deus acima da nossa própria.